Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para a Nadédia, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, o governo finalmente lançou o plano aí de contingência. Pelo que a gente entendeu até o momento, trata-se de crédito, né? São créditos que de algum modo serão créditos oferecidos a empresas de exportadoras e algumas medidas que valem para todo o sistema de exportação de um modo geral. E o presidente também pediu que o Congresso seja rápido na aprovação dessas medidas. A tentativa de fazer aí um bom meio de campo com o Congresso, né? Sim, todo o evento foi cercado de alguns cuidados dessa natureza política. Esse de chamar o presidente da Câmara e do Senado, fazer uma reunião prévia com eles, inclusive ontem à noite, para falar um pouco das medidas e encaminhar um pouco uma articulação política que estava bastante desgastada, né, no fim do semestre passado, se a gente lembrar, também faz parte desse empacotamento aí do plano para evitar, como houve em medidas passadas, aquelas reações que você não comunica antes, o que você vai anunciar, e as reações são ruins. Então, isso parece ter surtido efeito. Ontem, por exemplo, ninguém tinha dado certeza se o Alcolumbre e o Hugo Motta estariam lá, e eles foram. Então, é um sinal de que o governo conseguiu fazer bem esse encaminhamento prévio. E a gente nota, Sardenberg, no tom dos discursos, né, o Lula fazendo papel um pouco do bad cop e o Geraldo Alckmin do good cop. O Lula alfinetando um pouco mais o Donald Trump, mas mesmo assim sem passar da linha. Dá para ver que foi algo também brifado antes, não foi aquele improviso do Lula. Ele fala em uma certa anormalidade que estaria acontecendo nos Estados Unidos, diz que não subestimava o Trump, mas que ainda assim essas medidas surpreenderam. Lembra que mandatos presidenciais têm começo e fim, portanto, não deveriam ser pautados por questões ideológicas, e faz questão de se dissociar desse personalismo do Trump, dizendo que nunca governou com viés ideológico, que sempre teve boas relações com todos os países. Então, esse foi o tom da fala do Lula. O Alckmin falou que existe uma injustiça no tarifaço, mas limitou a isso as suas críticas. O tom dele foi mais de mostrar como foi a costura do pacote, dizendo que todos os setores foram chamados para audiências, que foi uma coisa costurada em conjunto com o empresariado, para também já tentar angariar um apoio das entidades, dos setores aí na largada. O que teve de diferente do que eu vim ouvindo e trazendo aqui no Viva Voz, né? Aquela ideia do Haddad de circunscrever apenas a crédito subsidiado e compra governamental ficou ali no meio do caminho, porque aquela coisa do aumento da alíquota do Reintegra para exportadores acabou entrando. Então, tem aí alguma dose de benefício fiscal também no pacote anunciado hoje. O Reintegra é um benefício criado lá, programa de devolução de exportação criado lá no governo Dilma. Então, por meio dele, o governo tem aí um mecanismo que usa de tempos em tempos para incentivar exportações, e o que ele faz é permitir que empresas que exportem recebam de volta uma parte dos tributos. Atualmente a alíquota estava em 0,1% e agora vai na medida provisória um aumento dessa alíquota. As pequenas e microempresas que exportam passam a receber 6% dos tributos de volta e as médias e grandes vão receber 3%. Essa questão do foco nos menores também fez parte dos discursos lá no lançamento do programa. Tanto o presidente quanto o Alckmin falaram no foco maior nos pequenos, porque os grandes teriam mais resiliência de enfrentar as medidas. E, por fim, uma última coisa que me chamou a atenção foi algo que eu também já tinha trazido aqui no Viva Voz, que é que o Lula não desistiu de usar a reciprocidade ainda. Ele fala que ainda estão sendo estudadas medidas de reciprocidade, mas que elas não vão ter um caráter ali de estressar as relações com
com os Estados Unidos, num dado momento ele fala nossos amigos americanos, etc., mas deixa claro que o governo vai sim estudar medidas dentro da lei de reciprocidade aprovada no início no fim do semestre passado. E agora, são medidas que não são propriamente emergenciais, né? Quer dizer, tirante o reintegro, por exemplo, é uma coisa que poderia valer para sempre, né? O que acontece com esse tipo de programa no Brasil, né? Quando se entra é difícil de sair. Vamos ver como é que vai ser, se eles vão delimitar no tempo, até quando durar o tarifaço e só para quem realmente for atingido pelo tarifaço. O governo está dizendo que o impacto fiscal do pacote é baixo e que esses 30 bilhões aí que estão sendo concedidos a título de crédito barato para os setores exportadores vão ser incluídos no orçamento na forma de um crédito extraordinário e, portanto, ficam fora da meta. Do arcabouço, fora da meta fiscal. Então, mas com mais cobre essa... É mais um déficit, né? Mais um puxadinho, mais sim. Um puxadinho, não entra na conta oficial, mas gasta o dinheiro, né? Mas gasta o dinheiro, com certeza, ele sai do mesmo lugar, não tem outro cofre, não tem outro tesouro, sai do BNDES ali, tem uma operação com o BNDES, mas é um gasto. Não vai ser computado para fins de cumprimento da meta fiscal. E isso dá um certo alívio para o Haddad, que ainda está às voltas de como entregar a meta desse ano. Tem a questão da diversificação dos mercados, que é uma promessa, né? Entrou no anúncio, mas é algo que ainda não está dado, é algo que se vai buscar, né? E que é difícil, porque tem alguns produtos que estão na lista taxada com 50%, que são muito específicos para o mercado norte-americano, alguns que têm ali, que atendem inclusive normas técnicas, padrões técnicos exigidos pelos Estados Unidos, que talvez tenham que passar por adaptações para serem ofertados a outros mercados. E tem a questão do governo tentar suprir um pouco da queda das vendas com compras governamentais. O alcance disso é muito limitado, é residual ali, o que o governo pode fazer nesse sentido, mas aí devem entrar principalmente as frutas, o mel e outros produtos mais perecíveis, né, da nossa pauta de exportação. A tilápia, frutas e mel devem entrar nesse programa. Isso passou meio batido, né? Porque o governo tem que comprar e distribuir, né? Não é fácil, né? Vai entrar provavelmente algum programa de merenda escolar, alguma questão aí de estoque regulador, mas o alcance disso é muito limitado. Quando você fala com os setores que estão sendo atingidos, eles nem levam muito isso em conta. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã e até logo mais no Ponto Final. Até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau.